Você já sentiu como se algo poderoso estivesse ao seu redor, guiando seus passos e decisões? No vídeo de hoje, revelaremos o mistério por trás dessa força invisível, o Espírito Santo. Descubra como essa presença divina não apenas nos inspira, mas age ativamente em nossas vidas, de maneiras que você jamais imaginou. Se você quer entender como o Espírito Santo pode transformar sua vida, fique conosco. Esta jornada de descoberta vai além da fé, tocando o coração da nossa existência. Prepare-se para uma revelação que pode mudar sua maneira de ver o mundo. Não perca! Quem é o Espírito Santo? Para termos uma comunhão e trabalharmos com o Espírito Santo, precisamos conhecê-lo profundamente. Embora existam metáforas para o Espírito Santo como fogo, vento, água, óleo, pomba e outras que têm sua base bíblica, elas foram tão usadas que algumas pessoas não sabem realmente quem ele é. Vamos olhar para a verdade fundamental. O Espírito Santo é Deus. Assim como Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo é um membro da Trindade. A própria Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que Jesus ordenou a seus discípulos, pouco antes de sua ascensão, foi: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Aqui, Jesus claramente coloca o Espírito Santo na mesma categoria que o Pai e o Filho. No livro de Atos, um homem chamado Ananias, junto com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e trouxe parte do dinheiro para os apóstolos, fingindo que era a quantia total. Mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias. Ananias, por que Satanás encheu teu coração, fazendo-te mentir ao Espírito Santo e reter parte do valor da terra? Quando ela pertencia a você, não era sua? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Por que você concebeu isso em seu coração? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Em Atos 5:3-4, Pedro testemunhou que o Espírito Santo é Deus, ao dizer que Ananias havia mentido para Deus e para o Espírito Santo, usando essas palavras de forma intercambiável. É incrível como versículos do Antigo Testamento que foram falados são referidos no Novo Testamento como tendo sido escritos pelo Espírito Santo. Por exemplo, em Isaías 6:9 está escrito: ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendendo. Estejam sempre vendo, mas nunca percebendo. Quando Paulo citou este versículo no Novo Testamento, ele o atribuiu ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou a verdade aos nossos antepassados quando disse, através do profeta Isaías: vão a este povo e digam, vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão. Vocês sempre verão, mas nunca perceberão. Atos 28:25-26. A partir de passagens das Escrituras como essas, entendo claramente que o Espírito Santo é de fato um dos membros da Santíssima Trindade. Também podemos ver que o Espírito Santo é Deus e que ele realiza a obra que somente Deus pode fazer. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. Em Gênesis 1:2 está escrito: agora a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E em Jó 26:13, pelo seu Espírito ele enfeitou os céus, sua mão formou a serpente tortuosa. O Espírito Santo ressuscitou os mortos. Em Romanos 1:4, lemos: e que por meio do Espírito de Santidade foi nomeado Filho de Deus em poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Romanos 6:11, somos ensinados a nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo é o agente que causa o novo nascimento. Em João 3:5-7, Jesus explica:
Em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo. Se teu Espírito Santo também repreende o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Em João 16:8 está escrito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. O Espírito Santo expulsa demônios. Como Jesus disse em Mateus 12:28, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Além dessas provas, o Espírito Santo possui todos os atributos de Deus. Somente Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, e o Espírito Santo é tudo isso. Em Hebreus 9:14 é dito que o Espírito Santo é eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Espírito Santo é onisciente. Está escrito: estas são as coisas que Deus nos revelou por seu Espírito. O Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Em 1 Coríntios 2:10, aprendemos que o Espírito Santo conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo é onisciente. Como o anjo disse em Lucas 1:35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá. Assim, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. E claramente o Espírito Santo é o poder do Altíssimo, e com Deus nada é impossível. Finalmente, o Espírito Santo é onipresente. O Salmo 139 expressa bem a onipresença do Espírito Santo. Falando ao Senhor, Davi diz: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás tu. Se faço a minha cama na sepultura, também lá estás. Salmos 139, 7 e 8. Assim, o Espírito Santo, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, é Deus. O Espírito também é majestoso, santo e glorioso, como o Pai e o Filho. O Espírito Santo tem personalidade. Quando percebemos que o Espírito Santo é uma entidade com personalidade, assim como o Pai e o Filho, nossa postura em relação a ele muda completamente. Existem várias maneiras pelas quais a natureza pessoal do Espírito Santo influencia nosso relacionamento com ele. No livro A Pessoa e a Obra do Espírito Santo, o autor A.R.A. Torrey destacou a importância da personalidade do Espírito Santo. Ele enfatizou que apenas um ser com personalidade pode entender nossos problemas e nos ajudar. Não podemos dialogar com pedras, árvores ou uma força impessoal, mas como uma pessoa divina, o Espírito Santo pode compreender profundamente nossos assuntos e nos ajudar. Isso nos permite buscar sua ajuda. O hinário coreano contém vários hinos de oração ao Espírito Santo, que pedem por sua assistência. A primeira linha de um desses hinos pede: Espírito do Deus vivo, renova-te sobre mim. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, como poderia conhecer nossas circunstâncias e nos ajudar? As evidências bíblicas levantam a questão: como sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa? Isso fica claro em toda a Bíblia. As pessoas frequentemente não diferenciam entre personalidade e corporeidade. Quando dizemos que uma entidade é uma pessoa, alguns erroneamente entendem que isso significa que essa entidade deve ter uma forma física. Mas Jesus não tinha uma forma física como a nossa após ter ressuscitado. Isso significa que Jesus perdeu sua personalidade? Claro que não. Não conheço nenhum crente que discordaria da afirmação de que o Pai é uma pessoa viva, embora ninguém tenha jamais visto Deus, pois Deus
é espírito. Em Jó 4:24, aprendemos que Deus é espírito e que seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Qualquer entidade é uma pessoa, independente de sua corporeidade, se possuir atributos de uma pessoa. Já que o Espírito Santo tem todas as características de uma pessoa, mesmo sendo invisível, ele é uma pessoa. Vamos olhar para as provas bíblicas disso. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa porque a Bíblia frequentemente usa pronomes pessoais para se referir a ele. Em João 15:26, Jesus diz: "Quando vier o advogado que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará a meu respeito." Em João 16:7-8, Jesus continua: "Mas eu digo a verdade, é para o seu bem que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento." E em João 16:13, "Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir." Muitos atos que apenas uma pessoa pode realizar são atribuídos ao Espírito Santo. Aqui está uma breve lista dessas ações pessoais. Número 1. O Espírito Santo articula. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Número 2. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8:26. Número 3. O Espírito Santo ora por nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos orar, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Romanos 8:26, aprendemos que o Espírito Santo nos ensina, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Número 5. O Espírito Santo testemunha do Senhor. Quando vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará sobre mim. João 15:26. Número 6. O Espírito Santo nos guia, mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. João 16:13. Número 7. O Espírito Santo comanda as pessoas em seu serviço a Jesus Cristo. Quando foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, tentaram ir mas o Espírito não permitiu. Atos 16:6-7. Número 8. O Espírito Santo chama as pessoas para a obra de Deus e as designa para cargos. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: "Separem para mim Barnabé e Saulo para a obra a que os chamei." Atos 13:2. Número 9. O Espírito Santo consola os crentes. Então, as igrejas tinham paz e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. Atos 9:31. Capítulos inteiros da Bíblia foram escritos sobre as atividades do Espírito Santo. Esta lista apresenta apenas alguns destaques. Características de personalidade são atribuídas ao Espírito Santo. Para ser uma pessoa, uma entidade deve ter certos atributos: conhecimento de coisas e fatos, sentimentos como alegria, raiva e prazer, a vontade de decidir suas atitudes em relação a esses sentimentos. O Espírito Santo possui todos esses atributos. Primeiro, o conhecimento é atribuído ao Espírito Santo, como mostrado nestas passagens. Estas são as coisas que Deus nos revelou por seu Espírito. O Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus.
Em 1 Coríntios 2:10, aprendemos que aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:27. Pense nisso. O Espírito Santo tem a inteligência para buscar as profundezas de Deus e ele investiga e compreende o coração humano. Sim, o Espírito Santo possui conhecimento. Em segundo lugar, o Espírito Santo tem emoções e sentimentos, como notado nestas passagens. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Tais passagens bíblicas provam que o Espírito Santo possui uma variedade de emoções. Ele derrama o amor de Deus em nossos espíritos, pode ser entristecido e geme em oração fervorosa em nosso favor. Em terceiro lugar, o Espírito Santo tem vontade e ele opera de acordo com sua vontade e plano. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que distribui a cada um individualmente como ele deseja. 1 Coríntios 12:11. Quando foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Em Atos 16:6-7, vemos uma das coisas mais insensatas que as pessoas estão tentando fazer hoje: usar o Espírito Santo para seus próprios propósitos. O Espírito Santo não é uma entidade impessoal, um objeto inanimado ou um poder desconhecido a ser usado. Ele é uma pessoa real e usa as pessoas para o seu próprio trabalho, conforme a sua vontade. Sem dúvida, a Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa real, que possui conhecimento, sentimento e vontade. Ele habita e trabalha conosco e em nós. Sabendo disso, devemos acelerar nossa evangelização através de seu poder sobrenatural, reconhecendo, acolhendo e adorando-o em nossas jornadas pessoais e em nossos ministérios públicos. A natureza pessoal do Espírito Santo é a razão pela qual nossa adoração a Ele é tão importante. Seríamos obrigados a adorar um poder impessoal? Não, mas louve ao seu santo nome. Ele responde como uma personalidade perfeita, pois Ele é Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia. Agradecemos pelo teu amor por nós e pedimos que nos concedas orientação ao longo deste dia. Oramos pela contínua ousadia de todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Em nome de Jesus, oramos. À medida que encerramos esta jornada incrível de hoje, espero que você tenha sentido a profundidade e o poder do Espírito Santo de uma maneira totalmente nova. Mas lembre-se, esta é apenas a ponta do iceberg. Há muito mais para explorar e descobrir em nosso canal. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sua jornada de descoberta, inscreva-se agora para não perder nossos próximos conteúdos cheios de revelações e inspirações. E se hoje algo tocou seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos espalhar juntos essa mensagem poderosa. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Queremos ouvir suas experiências e pensamentos. Juntos, estamos construindo uma comunidade de fé e descoberta. Dê um like se você acha que mais pessoas deveriam ouvir essa mensagem e fique atento para o nosso próximo vídeo. Prometemos que será algo que você não vai querer perder. Até lá, continue refletindo e buscando paz e luz para todos vocês. E enquanto fechamos mais um capítulo juntos, eu sei que algumas questões podem ainda ecoar em sua mente. Você pode estar se perguntando como pode navegar pelas complexidades da vida espiritual e desbloquear um caminho de abundância e bênçãos.
A jornada é desafiadora, mas você não precisa caminhar sozinho. Nos comentários, você encontrará uma chave poderosa para essa porta que muitos buscam abrir. O e-book Descubra a Prosperidade com Deus, o guia definitivo para superar desafios espirituais e viver uma vida abundante. Este não é apenas um livro, é o fruto de anos de pesquisa, vivências e revelações profundas que agora estão ao seu alcance. Imagine superar as barreiras que impedem o seu crescimento espiritual e financeiro. Pense no conforto e na segurança de viver uma vida alinhada com as promessas de prosperidade que foram destinadas a você. Esse e-book é mais do que letras em uma página. É um mapa para o tesouro que você merece. Faça parte dos muitos que já estão trilhando um caminho iluminado pela fé e pelo conhecimento. O poder de transformar sua vida está a apenas um clique. Confira agora mesmo nos comentários e inicie sua jornada para uma vida de plenitude e prosperidade. Lembre-se, a prosperidade com Deus não é apenas um sonho distante, é uma promessa à espera de ser cumprida. E com este guia, você está um passo mais perto de torná-la realidade. A sua história de sucesso começa hoje.